Um dos maiores aprendizados que eu já tive sobre como se proteger das pessoas. Fala, mestre, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Aula do Brigato, o lugar onde eu me aprofundo em temas específicos aqui com vocês sobre como dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas, algo que eu me aprofundo muito mais no portal Poder Social. E hoje eu quero falar com vocês sobre um dos maiores aprendizados que eu já tive, sobre como aplicar esse aprendizado principalmente e vamos dizer assim, desmistificar certas coisas sobre isso. Bom, vamos direto ao aprendizado, porque sem ele eu não consigo falar nada, né? Que é, julgue as pessoas pelas suas ações e não pelas suas palavras. Esse é um dos maiores aprendizados que eu já tive sobre como lidar com as pessoas, né? Na verdade, sobre as 4 habilidades que eu abordo, né, nos meus conteúdos, nas minhas aulas, que é ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. E esse ensinamento eu tive com o Robert Greene, no livro As 48 Leis do Poder, né? Livro que eu já abordei 100%, né? Já tem quase 50 horas de conteúdo lá dentro do Reflexões só sobre esse livro, né? E a aula 1, inclusive, está até disponível aqui no canal, se você quiser dar uma olhada. Bom, e os links estão aqui abaixo, tá? Mas vamos lá, primeiro, esse tema eu já... geralmente eu faço uma reflexão no meu... praticamente todo dia eu posto reflexões no meu Instagram. E essa foi uma das reflexões que eu fiz algumas vezes lá. Julgue as pessoas pelas suas ações e não pelas suas palavras. E aí eu escrevo um texto explicando melhor a ideia e por aí vai. Bom, primeiro eu quero falar da má compreensão desta linha, tudo bem? Porque ela se conecta com como utilizar esse aprendizado. Geralmente quando eu posto esse texto, vem comentários assim: o melhor é não julgar as pessoas. Bom, vamos lá. Primeiro, a própria mensagem contradiz. Essa mensagem geralmente já comprova o que eu quero dizer no texto. E eu vou explicar. Bom, quando você olha para o que eu escrevi, ou talvez não, muitas vezes eu vejo que não foi nem lido o texto, mas de qualquer forma, porque senão perceberia que não se encaixa, mas você vai lá e fala assim: o melhor é não julgar. Bom, melhor se refere a eu entendo que a sua mensagem tem um valor, mas eu acredito que a minha mensagem é melhor. Qual é o nome que a gente dá para esse processo mesmo? Julgamento. Ou seja, a pessoa, para escrever o que ela escreveu, ela julgou que a ideia dela é melhor que a minha. Ou seja, tem mais valor na sua aplicação diária, cotidiana, com as pessoas. Afinal de contas, gerará melhores resultados. E a gente só pode chegar numa conclusão dessa julgando, né? E tudo bem, não é esse o ponto, se a ideia é melhor ou pior. Não é isso. A questão é, como que você que está pregando um ensinamento não percebe que está se contradizendo na própria ação? Bom, vamos lá. Primeiro, talvez você argumente assim, mas Thiago, o que a pessoa está colocando é que é melhor não julgar as pessoas, não ideias e coisas, que não tem sentimento, vamos dizer assim, né? Bom, primeiro, nós somos um conjunto de ideias e então já, de certa forma, dificulta um pouquinho fazer uma separação. Afinal de contas, você está julgando uma ideia que eu estou propondo, logo você está julgando como eu ajo. Então, bom, mas ok, vamos colocar então esse ponto de vista aí. Tá, agora perceba uma coisa. Como nós lidamos com o mundo? Por exemplo, como que você definiu que você deveria estar neste vídeo agora? Como que você, por exemplo, escolhe o que você vai fazer daqui a pouco? Como que você, por exemplo, escolhe o que você vai comer? Bom, é muito simples. Em tese, você tem ali, digamos, um conhecimento prévio e você julga. Você julga que isso é melhor que aquilo. Aí você vai lá e faz. Ah, Thiago, mas você está falando de ações, não de pessoas, aí é complicado. Bom, primeiro, então vamos lá para pessoas. Bom, o que você faz quando você escolhe quem você quer contratar? Quem você quer ser amigo? Bom, você vai lá na sua sala de amigos, tem 100 pessoas. Você escolhe 5 para conviver mais profundamente. Ou você escolhe 3 para fazer aquele trabalho de sala. Como que você faz isso? Aleatoriamente, você fecha o olho e aponta o dedo e faz assim? Ou você fala, vamos fazer junto aqui? Sem perceber. Bom, qual que é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? É algo que eu, inclusive, me aprofundei. Hoje eu gravei uma aula de mais de uma hora sobre um capítulo só desse livro, que é a arte da observação. Aprenda a pensar como Sherlock Holmes é o livro, e o capítulo é a arte da observação, né? Inclusive, tem o link aqui abaixo, se você não conhece o Reflexões, né? Tem vários, enfim, tem o link aqui embaixo se você que se interessar e não for assinante ainda, né? Tá perdendo um puta conteúdo de forma muito acessível. Mas vamos lá, basicamente é o quê? E aí, uma das frases que eu exploro bem lá, fora todo o conteúdo da aula, é o seguinte:
pensar é julgar. Ou seja, mesmo quando você não sabe especificamente o que é ou o que não é, você julga. Você imediatamente gera um juízo de valor para você determinar o que você faz na sequência. Sem essa bússola, a gente simplesmente ficaria parado. Mas até ficar parado é uma escolha de valor, porque eu julgo que ficar parado é bom, porque talvez eu poupe energia ou com alguma coisa, ou porque aquilo é mais chato de se fazer. Então assim, é impossível não julgar. Agora, eu não vou também só castigar essa ideia, porque eu entendo o que quer ser colocado ali. Espero que a própria pessoa também entenda, que é o seguinte, primeiro, né, condenar é diferente de julgar. Por isso que eu falei, se a pessoa lesse o texto, ela já entenderia que o comentário dela não bate, tá? Mas, e não foi uma pessoa só, tá? E também não é com a pessoa que eu tô falando, é com a ideia, tá? Especificamente. Se bem que, né, bom, mas de qualquer forma, difícil descolar uma coisa da outra, né? Mas, espero que ela entenda isso, né? E faça como quiser também, né? Mas assim, basicamente bom, entenda. Como eu disse aqui, não é quando eu escrevo lá, é para você tomar melhores decisões. Versus condenar. Condenar é você apontar o dedo, falar que ela deve fazer A, B ou C, é tentar determinar o resultado das pessoas. Não é isso que eu tô falando, né? E se você ler, você vai ver. O que eu quero dizer é julgue as pessoas pelas suas ações e não pelas suas palavras, pois esta é a medida mais confiável de você entender no que elas de fato acreditam. Inclusive você mesmo. Veja bem, você escreve lá, melhor é não julgar as pessoas. Faça um teste. Veja, anda na rua. Pessoas desconhecidas. Perceba se você não julga ninguém. Tenta entender. Como que você olha para as pessoas e não emite julgamento nenhum? Não acha uma pessoa bonita, outra pessoa feia? Ou essa daqui eu me relacionaria, essa daqui eu não me relacionaria? Ou nossa, olha o que tá fazendo ali, olha o que não tá fazendo ali. Bom, poxa, quem falar que não faz isso tá sendo hipócrita, logo julgue essas pessoas. Inclusive, cuidado com essas pessoas. E julgue-as pelas suas ações e não pelas suas palavras. Algo que inclusive até explico de forma mais aprofundada na aula 1 do 48 Leis do Poder. Por quê? É muito simples. Pensar é julgar. Agora, é claro, não quer dizer que só porque você pensou e julgou, você precisa emitir esse julgamento para confrontar a pessoa. Você só deve utilizá-lo como bússola para que você melhore as suas próprias ações e as suas próprias decisões. Esta é a ideia deste aprendizado. Logo, ao se relacionar com o mundo, a ideia que eu quero colocar para você é o seguinte: já que já julgamos, e não temos como escapar dessa realidade, se bem que assim, há formas de você melhorar demais isso, né? Essa é uma, e eu explico muito, né, na aula que eu gravei hoje para esse livro, tá? Que vai ao ar segunda-feira no Reflexões. Se você é assinante, relaxa. Se você não é, clica aqui abaixo e dá uma olhada. Mas então a ideia é, já que julgamos, que façamos isso de forma mais precisa, mais correta, né? Logo, então eu tô andando pela rua, tô na minha vida, tô vivendo, ok? E aí, sei lá, eu vou lá, escolho alguém para me relacionar, ou escolho alguém para trabalhar para mim, ou para eu trabalhar com, ou qualquer decisão que eu tome. Tá, e aí, o que muito provavelmente acontece nesses inícios, né, quando a gente tá escolhendo, a gente ouve palavras, ouve muita coisa, muitos discursos e tudo mais, né? E ali, é claro, a gente muitas vezes, nós mesmos, nos contradizemos demais. Perceba aí quantas promessas você fez e não cumpriu, quantas vezes você disse que faria A e fez B, porque a realidade mostrou uma falha que você tinha de pensamento e você precisou melhorar nela. Bom, então logo, quando você entende que é nas ações que a verdade do que você pensa aparece, e quando é nas ações que a verdade do que as outras pessoas pensam também aparece, você começa a selecionar melhor, porque veja bem, é impossível você lidar com todo mundo do mundo, não tem como, você tem, e é um comportamento, inclusive, tribal, primitivo nosso, juntarmos grupos e tudo mais, né? Inclusive, temos que usar isso até para se proteger dos próprios grupos que nós estamos inseridos, para que a gente consiga, por exemplo, se desprender quando a gente perceber que as ações do grupo no qual eu estou inserido estão indo fora da minha personalidade, do que eu de fato acredito, né? Ou seja, eu não teria essas ações se eu não tivesse inserido ali, né? Então, assim, um ponto fundamental é que essa frase, esse ensinamento, ele te dá uma medida, uma das mais precisas, né? Agora, é claro, você também pode muitas vezes agir de forma incoerente e perceber, sei lá, certas
certas circunstâncias que influenciaram e até melhorar suas ações a partir do seu discurso, pensando assim, poxa, não, peraí, eu quero verdadeiramente fazer o meu discurso. Logo, eu percebo que minhas ações estão em desarmonia, eu preciso harmonizá-las, né? Então, assim, essa lei, ela, na verdade, esse aprendizado, ele é de ambas as coisas, né? Ou seja, eu julgo as pessoas pelas suas ações e não pelas suas palavras. Para eu entender a harmonia que existe entre as ações delas e as palavras delas, para eu entender se o quão problemático ou o quão grande é o dilema em lidar com aquela pessoa e comigo mesmo também, né? Ou seja, eu consigo perceber que o meu discurso está em desarmonia com as minhas palavras, como, por exemplo, o melhor é não julgar as pessoas, e percebo que estou julgando no momento que estou escrevendo esse comentário, aí eu peraí, mas se eu estou emitindo julgamento, em quais momentos que eu não julgo as pessoas? E aí você vai refinando a sua linha de pensamento, né? Porque, inclusive, há contextos, né? Então, muitas vezes, talvez, sei lá, num contexto clínico, um médico, ou um psicólogo, ou alguém que esteja atendendo alguém, e por aí vai. É claro que ela vai ter que... Eu até exploro isso no livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, né? Onde ele explica, inclusive, como ele atende os seus pacientes, como ele lida com isso, né? E também está disponível no Reflexões. Ou seja, Reflexões é realmente uma plataforma muito rica, né, em conteúdo. E aí, o que acontece? É claro que ali tem um contexto muito diferente, onde você tem que ser muito mais sensível a isso, né? Agora, quando eu escolho no meu cotidiano com quem eu devo, por exemplo, deixar entrar na minha casa, porra, se fosse assim, eu deixaria a porta destrancada e aberta, porque eu não julgo ninguém, é melhor eu não julgar, né? Então, assim, esse é o ponto. Então, eu realmente resolvi criar esse vídeo, e eu acho que, assim, primeiro, eu já respondi as duas, tá? Então, assim, como que é, então? Primeiro, melhor é não julgar? Bom, você já entendeu que você julga, logo julgar, na verdade, o melhor é julgar melhor. Segunda coisa, condenar é diferente de julgar. Não estamos falando aqui de você apontar o dedo para ninguém e nem definir o que elas devem fazer. É entender o que é, de fato, a harmonia que existe entre as ações e palavras da pessoa e suas mesmas, para você melhorar o seu comportamento e para você melhorar o seu processo de decisão em relação a quem você deixa entrar na sua vida. Isso é muito básico, não é? E é muito simples. A própria aplicação disso é o que eu acabei de falar, né? Por exemplo, começa a se questionar, peraí, melhor é não julgar, mas eu julguei a partir do momento que, ou seja, discuta consigo mesmo, né? O próprio ato de pensar, o próprio Jordan Peterson traz de forma linda, o próprio ato de pensar é você colocar dentro da sua cabeça duas pessoas ou mais que discordam, né? Para que você consiga chegar a uma conclusão muito mais plausível, muito mais aceitável, ou melhor, aplicável, né? Porque eu vejo isso hoje muito, né? O meu objetivo no canal, nos meus treinamentos, é ter uma discussão séria sobre o desenvolvimento humano. Não é ficar brincando de clichêzinhos, né? E para mim, essa frase, ela não é aplicável na grande maioria dos casos, ela não é aplicada, que também é outro ponto fundamental, né? Porque a gente tem que pensar se ela é aplicável, porque a gente pode falar, por exemplo, ficar bravo é errado, logo nunca mais fique bravo. Tenta, né? Logo, então qual que é a melhor premissa? Eu tenho que lidar melhor com esse meu lado agressivo, raivoso, irritado, ou o que quer que seja, né? Então, assim, se tá ali, provavelmente não deixará de estar ali. Logo, eu preciso aprender a lidar melhor, né? E o julgar as pessoas pelas suas ações e não pelas suas palavras é isso. É uma forma de você levar a sério a discussão das suas habilidades e dos seus vieses, das suas fraquezas humanas, e com isso, com essa sinceridade, com essa seriedade, você verdadeiramente buscar o mais próximo dessa harmonização entre ações e palavras, certo? Inclusive você que acha que o melhor é não julgar, mas que talvez não perceba que é exatamente isso que está fazendo. Beleza? E você, qual que é a sua compreensão sobre esse tema? Deixa eu saber nos comentários, compartilha esse vídeo com quem você acredita que deva ter acesso a essa mensagem, e como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço, e até a próxima. #AulaDoBurigato.